Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. E hoje, quinta-feira, dia de Liazinha Conta Histórias. E aqui mais uma história que eu recebi, uma história real, um fato que aconteceu com alguém. E eu vou trazer aqui para vocês, espero que vocês gostem, que aproveitem. E se vocês desejarem que eu conte uma história, um fato que aconteceu na vida de vocês, pode me enviar, tá? Para o e-mail liazinhalê@gmail.com. Eu vou deixar aqui escrito para vocês não esquecerem. E não esqueçam de curtir, comentar ao final, né? Compartilhar também com alguém que goste de ouvir histórias. E vamos lá para mais uma história que aconteceu na vida de alguém e que eu recebi esse fato. E o título dessa história é O Biquinho Bicador. As feiras livres eram realizadas aos sábados, a partir das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Era maravilhoso ver e participar daquele ambiente movimentado, colorido pelas frutas, verduras e legumes, harmonizado sonoramente pelos vendedores anunciando seus produtos. Um verdadeiro ponto de encontro para as pessoas conhecidas e até mesmo da parentada. Viam-se as comadres conversando, trocando receitas de comidas e atualizando os acontecimentos da vida pessoal dos vizinhos e dos amigos. Era um dos momentos mais esperados por mim na semana. Um verdadeiro evento em uma realidade periférica e sem eventos sociais e de lazer. Impossível não se lembrar da banca de pastel da Dona Teresa. Ela era Nisei, descendente de imigrantes japoneses. Me recordo dela sempre tentar nos ensinar a pronunciar o seu nome de registro civil, que era proveniente da cultura japonesa. Como praticamente ninguém conseguia verbalizar e lembrar do seu verdadeiro nome, ela foi carinhosamente batizada com um nome de origem europeia, o que era muito comum. Muitas pessoas que frequentavam aquela feira iam com o dinheiro calculado para a compra dos alimentos. Era uma época de recessão na economia do país e o pastel não era a prioridade para muitas famílias. Ainda assim, ninguém ficava chupando o dedo. Dona Teresa sempre oferecia graciosamente uma massinha frita, sobra das arestas da modelagem do pastel. Era frita e ficava muito dourada e crocante. Era pura delícia e a criançada amava essas massinhas fritas. Porém, gostavam mesmo era de ficar admirando os pintinhos. Alguns amarelinhos, outros branquinhos, alguns rajadinhos, variadas cores e de penugem muito macia. Muitas crianças passavam muito tempo agachadas diante dos caixotes de madeira que acondicionavam aqueles bichinhos. O mundo parecia parar diante dos nossos olhos, admirando aqueles pequenos bichinhos macios e biquinhos delicados, piando insistentemente. Tenho como registro de memória o desejo de rogar ao Criador que os bichinhos não crescessem nunca, que ficassem daquele tamaninho pela vida inteirinha. Algumas crianças eram repreendidas pelas mães para que se levantassem diante daquela vitrine de total fofura para que as compras dos alimentos fossem concluídas. Outras eram retiradas da plateia que se formava aos berros ou safanões. Meus irmãos e eu sempre implorávamos para nossa mãe para que, se sobrasse alguma pratinha, nos autorizasse a comprar um pintinho.
Se isso acontecesse, brincávamos com ele até virar um frango adulto e maduro, quando iria para a panela para se tornar o cardápio de algum almoço de domingo. Aquele bibelozinho vivente seria criado para saciar a fome das pessoas. Uma sofrida percepção para uma criança de tenra idade. Porém, como nem tudo são fofurices, em era de escassez, ocorreu em um determinado dia em que minha casa não tinha um acompanhamento para o almoço. As vasilhas todas vazias, apenas um pouco de fubá. Minha mãe já tinha remexido todo o solo do quintal da nossa casa em busca de alguma pratinha perdida que pudesse atender o clamor de sua súplica desesperada para alimentar a carreirinha de filhos. Que nada, nenhum milagre aconteceu naquela manhã. Ela se sentiu desesperada. O que fazer? Estava em dívida financeira com o mercadinho do bairro. Já tinha utilizado em dias anteriores a assistência dos vizinhos e dos parentes. Não via mais nenhuma alternativa. Minha mãe não identificou de imediato que o milagre oferecido pelo Altíssimo estava ali mesmo, piando no quintal. E tinha nome e sobrenome. O biquinho bicador. Sim, isso mesmo, o biquinho bicador. Aquele pintinho amarelinho, comprado algumas semanas na feira de sábado, fazia a alegria daquela molecada e de toda a criançada da vizinhança. Todos iam até o quintal da nossa casa para brincarem. Acariciavam suas penugens e inventavam as mais amorosas histórias que tivessem como protagonista o biquinho bicador. As crianças diziam que não existia no mundo um pintinho mais lindo que ele. Eu me encantava em detalhar como ele interagia com aquela gurizada travessa. Recordo que à noite ele se aninhava em algum travesseiro, grudando seu corpinho frágil, apesar de já ter se tornado um franguinho adolescente. Mas ele grudava o seu corpinho frágil no rosto suado de alguma criança. Mesmo que no dia seguinte levássemos uns safanões da nossa mãe por causa da sujeira que ele fazia sobre as roupas de cama. Quem não amaria um bichinho assim? Identificada a solução, seria uma refeição deliciosa. Franguinho criado no quintal, acompanhado por uma polenta cremosa, cardápio delicioso e nutritivo. Dá até água na boca. Nossa mãe, preocupada em honrar com o compromisso de aliviar a fome dos rebentos, foi até o quintal e pegou o biquinho bicador. Destroncou o pescoço e em uma fração de hora tinha um delicioso e suculento prato sobre a mesa. Quando a criançada voltou da brincadeira de rua, encontrou a mesa posta. Minha mãe tinha caprichado na arrumação do cardápio. Aquele cheirinho de comida feita com amor foi nos encontrar logo na entrada do portão. Nos acotovelamos pelo trajeto do portão até a cozinha, tentando vencer a corrida da fome, imaginando uma porção farta de comida no prato que saciasse a ganância característica daquela indigência. Vencidos os tropeços, cotoveladas e empurrões, sentados à mesa e com a minha mãe tentando organizar aquela patuscada esfomeada, pescoços diligentes para o cardápio. Meu irmão caçulinha, convicto de que não venceria os desafios da corrida para ser o primeiro a se servir da comida, decide primeiro oferecer um cafuné
no biquinho bicador. Da cozinha, escutamos cantarolar. Da cozinha, escutamos o meu irmão cantarolar. Piu, 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 piu. Mantra cantado para chamar o franguinho. Nenhuma resposta do nosso biquinho bicador. Paramos com o alvoroço da fome e fomos todos até o quintal ajudar o meu irmãozinho na procura do biquinho bicador. O chamávamos em uníssono e em tom de voz cada vez mais alto. Nenhuma resposta. Até que algum dos irmãos alertou sobre o frango na travessa. Ouvimos atentos e apostos no quintal, que continuava totalmente silencioso. Naquele momento, tivemos um mau pressentimento. Não se ouvia o piar do biquinho bicador. As crianças se entreolharam e perguntaram para a mãe. Ela, direta e certa de que a subsistência dos filhos era muito mais importante do que o afeto que a criançada construíra com o franguinho. Imaginou que seria valorizada pela iniciativa e escolha de antecipar a ida do franguinho para a panela. Recordo que não sobrou uma só criança que não chorasse profundamente naquele momento. Fomos todos procurar no lixo, esperançosos em encontrar ao menos uma peninha macia do biquinho bicador. Algo que pudesse consolar aqueles corações destroçados pela cruel decisão da mãe. Com o que sobrou do biquinho, fizemos um ritual de homenagem de pós-morte. Foi um momento profundamente triste. Ao recordar desta memória, ainda me lembro da tristeza que se abateu sobre todos os meus irmãos. As horas seguintes continuaram de choro e de total lamentação, que não se limitou aos sentimentos fúnebres. Organizamos um verdadeiro tribunal inquisidor contra nossa mãe. Como ela pôde fazer isso? Ela foi inquirida com diversas acusações e alternativas que poderiam ter salvado aquele trágico almoço de domingo. Agorizada, já tínhamos convocado todos os amigos vizinhos para participar da tragédia. Nos recusamos a comer o franguinho e imploramos para realizar o enterro do defunto cozido. Nossa mãe se percebeu sem escolha e permitiu que retirássemos a travessa que estava com o biquinho bicador sobre a mesa posta. Porém, antes apregoou um discurso em sua defesa, garantindo que a subsistência da família era mais importante que esta relação passional com o franguinho. Tentou nos convencer que o futuro daquele franguinho seria igual ao dos anteriores, cozidos na panela. Para nossa surpresa, aquilo que já estava muito ruim piorou. Nossa mãe não se furtou de servir de uma porção generosa daquele franguinho, das partes dos pés e do pescoço, que eram os preferidos dela, com um molho que incrementava todo aquele prato, o que causou ainda mais indignação daquela molecada sofrida. Certamente que a decisão da nossa mãe foi a de priorizar o atendimento à necessidade primordial, que é a da alimentação. Ela jamais imaginaria que a decisão de sacrificar o franguinho geraria tamanha frustração em seus filhos. Muito provavelmente, ela não tinha uma constituição, digamos, psicoemocional para acolher e interpretar a importância afetiva daquele animalzinho para nós. Algumas vezes pensei muito sobre isso e justifiquei totalmente a decisão dela.
Obviamente que ela priorizou a subsistência dos filhos. Considerei também que era hábito na nossa realidade sempre ter um pintinho sendo criado para posteriormente se tornar uma refeição. Mas essa ponderação e esta interpretação ocorreu apenas na fase adulta. Obviamente que as crianças se afeiçoam aos animaizinhos, especialmente aos filhotes, que parecem muito se assemelhar aos comportamentos das crianças, dos bebês, com toda aquela fofurice, e que encanta a todos. Mas com aquele pintinho, a nossa relação tinha sido construída muito diferente. Demonstramos isso no decorrer do crescimento dele. Colocávamos uma espécie de coleira nele para que não corrêssemos o risco dele fugir ou de ser atropelado pelas ruas no momento em que saíamos com ele. Ele se tornou uma espécie de mascote para a criançada avizinhada. Fazíamos planos para ele. Sonhávamos em dar a ele uma família. A criançada da rua estava planejando comprar uma franguinha para fazermos uma cerimônia de casamento. Estávamos na idade de projetar os modelos familiares em nossas brincadeiras. Tivemos comportamentos muito diferentes com ele, se comparado aos anteriores. Vivíamos sendo corrigidos por nossa mãe, pelas vizinhas, por outros familiares, devido ao extremo cuidado e ao amor que oferecíamos a ele. Ela não interpretou e tampouco respeitou essa relação amorosa que construímos com esse bichinho. Haveriam outras formas de resolver aquele almoço? Até hoje eu não sei responder. Trazendo a lembrança, ficou óbvio que a indignação foi com a forma que a situação foi resolvida e não com o conteúdo, o contexto todo. Talvez a expectativa era a de sermos envolvidos e ouvidos. Quem sabe se tivéssemos sido consultados para a anuência para a referida decisão. Ter ocorrido um diálogo sobre a gravidade de não ter o que oferecer para aquela refeição, nos sentimos mutilados com essa decisão arbitrária. Lamentei muitas vezes por essa situação, pela discordância, pela discussão, pelo trauma e por tudo que ocorreu naquele almoço de domingo. Inúmeras vezes, ao recordar o biquinho bicador e ao recordar a infeliz decisão da nossa mãe. Aquele trágico almoço foi encerrado com a nossa mãe sentada à mesa da cozinha sozinha. Com rispidez e o senho franzido, ela comeu a polenta cremosa com o molho e partes do franguinho. Enquanto as crianças providenciavam as homenagens póstumas para o estimado biquinho bicador. No dia seguinte e nos outros que se seguiram, continuamos sem os acompanhamentos para a polenta cremosa. Não tinha outro franguinho. A feira continuou a acontecer aos sábados pela manhã. A dona Teresa ainda servia as massinhas fritas, douradas e crocantes. Os caixotes cheios de pintinhos com penugem macia e coloridas ainda se apresentam na mesma banca. Meus irmãos e eu não mais nos encantamos com a magia daquela feira, nem por nenhum outro pintinho. Tampouco pela expectativa de sermos respeitados e ouvidos em alguma decisão. O biquinho bicador foi apenas mais uma decisão
arbitrária, autoridade e abusiva. E assim encerramos essa história, esse momento, esse fato vivenciado por alguém e que recorda com bastante tristeza, mas certamente com muito aprendizado, essa história que triste, mas que traz muitos elementos de construção de vida e de realidade cultural de uma geração, tá bem? Então, muito obrigada por terem estado aqui comigo e por terem me acompanhado nessa história e chegado até aqui. E até o próximo vídeo e muito obrigada. Até já.